Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era romano ou judeu? E mais, onde ele nasceu? Porque a Escritura declara, o Novo Testamento declara que ele era tanto romano como judeu. Como entender isso? Então a gente vai entender tudo isso nesse vídeo. Então já peço que você deixe o teu like, a tua inscrição se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer. E vamos para o vídeo. A gente vai iniciar essa leitura, pessoal, em Atos, capítulo 22, verso 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo já faz a declaração: eu nasci em Tarso da Cilícia, e nessa cidade ele foi criado por Gamaliel, que era um doutor da lei muito bem instruído, né, em que instruiu Paulo em toda a lei. Então essa é a cidade natal de Paulo, Tarso. Já aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14, vai dizer o seguinte, verso 13: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, quando, como sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava, ou seja, como ele era fiel no judaísmo, né, a religião dele. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então a gente destaca duas coisas aqui. Ele falou da minha nação, né, judaísmo, ou seja, ele se declarava, além de ter o judaísmo era tanto a genética como a religião. Então ele declarava que a religião dele antigamente era do judaísmo, né, que é a lei de Moisés e todas as tradições daquele tempo, e o sangue, porque ele fala que é a nação dele. Então ele se declara judeu também. E outra revelação aqui, os pais dele também eram judeus, porque fala aqui, ó, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então a tradição que ele recebeu, ele seguiu na tradição dos pais dele, que é quem? Que são o quê? Judeus. Os pais de Paulo eram judeu e ele também era judeu de sangue. Mas lá no início vocês viram que eu li, ele mesmo falou que ele nasceu onde? Em Tarso. Então ele não nasceu em Israel. Ele não nasceu na Judéia, né? Naquele tempo aquela parte onde Judá estava, os judeus, se chamava Judéia no tempo do Império Romano. Então ele não nasceu na Judéia. Então como é que ele não nasceu na Judéia? Ele era judeu, sendo que ele nasceu em Tarso, na Cilícia. E já que vocês vão ver onde fica Cilícia, né? Essa cidade de Tarso, na Cilícia. Então vamos responder isso aqui agora. Antes, pessoal, de vocês entenderem essa questão da Cilícia e a cidade de Tarso, né? E eu começar a responder como é que Paulo era judeu e ao mesmo tempo era romano, vamos ler aqui em Atos 22, do 27 até o 29. Verso 27. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinham ligado, né? O algemado. Então aqui vocês estão vendo aqui que o tribuno se surpreendeu com Paulo quando ele disse que era romano de nascimento. E ele falou, para ser romano, eu tive que arrumar grande soma de dinheiro e comprar esse direito de cidadão romano. Então vocês estão vendo que existiam essas duas formas naquele tempo. Ou você era romano pagano, para ter a cidadania romana, ou tu era de nascimento. O caso de Paulo era o quê? Ele era de nascimento. Então ele nasceu em Tarso da Cilícia, só que ele era um judeu. Então como é que a gente vai entender isso aqui? Nós vamos, no acompanhar do vídeo, vocês vão entender comigo isso. Aqui, pessoal, vai estar o mapa do antigo Império Romano. Ele abarcava desde a Britânia, que hoje é conhecido como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Onde também está o extremo da Espanha, que hoje é a Portugal e Espanha, o norte da África, né? Vai pegar aqui tanta a parte aqui parte do Egito, parte da Etiópia e outras partes aqui do norte da África, parte do Oriente Médio, que vai pegar a parte onde abarcava toda o Israel, o antigo Israel, que era a Judéia, Galiléia e Samaria, Arábia, parte da Arábia, da Síria, Damasco, melhor dizendo, Síria, né? E Anatólia e Capadócia, né? Que é essa região onde fica aqui a atual Turquia. E essa parte, vocês vão estar vendo aqui, Cilícia, é nessa parte, dentro da Turquia, da atual Turquia, né?
Nessa Cilícia é onde vai estar a cidade de Tarso. É aqui que fica a cidade de Tarso. E foi aqui onde Paulo nasceu. Outra imagem aqui, ó. Vocês vão ver agora com um detalhe, né? Olha aqui a cidade de Tarso, aqui na Cilícia. Onde está aqui, você está vendo essa parte quando está a Ásia Menor, né? Que é esse atual território da Turquia, né? Então essa cidade de Tarso ficava nessa Cilícia, que hoje, né? Essa região inteira é chamada de Turquia, né? Então era como se Paulo fosse, né? Turco. Paulo era um turco. Só que o Império Romano abarcava toda essa região que eu mostrei para vocês. Então todas essas províncias faziam parte do Império Romano. Então, quem nascia nessas províncias, ele conseguia a cidadania romana de duas formas. Ou ele comprava por grande soma de dinheiro, como o tribuno falou para Paulo, e é o que muitas pessoas faziam, porque eles não eram judeus, não eram romanos de nascimento, ou seja, os pais deles não eram romanos, então ele tinha que comprar. Ele não é descendente de nenhuma linhagem de pessoas que eram romanas já, então ele tinha que comprar. Ou então a pessoa era descendente de pessoas que vinham já da cidadania romana, então ele conseguia esse direito de ser romano. Era o caso de Paulo, a gente vai ler isso aqui agora. Aqui, ó. A de Paulo, né, a cidadania, a de Paulo era natural. Como ele não nasceu em Roma, ou seja, ele não nasceu em Roma, mas nasceu em outra parte do Império Romano, que é a província da Cilícia, naquela região da Capadócia, Anatólia, né? Como ele não nasceu em Roma, sua cidadania era decorrente de seus pais, pois era cidadão romano, o filho cujo pai, no momento da concepção do filho, né, tempo que o filho está nascendo, no momento da concepção, era romano e casado legitimamente. Então, os pais de Paulo tinham cidadania romana. E Paulo nasceu, e os pais dele já tinham essa cidadania. Então, essa cidadania foi passada para Paulo no momento do nascimento. E aqui, pessoal, a última leitura é: os romanos livres tinham cidadania. Eram, portanto, cidadãos, mas nem todos podiam ocupar os cargos políticos, como o de senador ou de magistrado, nem os mais altos cargos administrativos. Fazia-se uma distinção entre cidadania e cidadania ativa. Que tinham os romanos de nascimento, de sangue, os italianos, e tinham aqueles que conquistavam através de direito comprado, que era o caso do tribuno que falou com Paulo, e o caso de Paulo também, que conseguia a cidadania através de seus pais, só que eles não eram judeus, melhor dizendo, eles não eram romanos de sangue italianos. Então, eles não tinham tantos direitos como os romanos de sangue mesmo. Então, pessoal, acho que deu para entender. Paulo era judeu, sangue judeu, pais judeus. Só que os pais deles provavelmente foram morar em Tarso, na Cilícia, e durante a sua morada em Tarso, na Cilícia, ou eles compraram a sua cidadania de romano, ou ganharam dos seus pais, ou seja, dos avós de Paulo. Então, tem essas duas possibilidades. Ou os pais de Paulo pegaram dos próprios pais, ou seja, dos avós, que seriam os avós de Paulo, passou para os pais de Paulo, ou o pai ou a mãe, que seja. E depois, quando Paulo nasce, Paulo também recebe essa cidadania. Ou então os próprios pais de Paulo que compraram a cidadania, assim como o tribuno. Tem essa possibilidade também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.